atinge prevenção e combate às doenças inflamatórias intestinais. Aqui, ó, o lacinho já traz esse alerta pra gente. E esse é o assunto de hoje no quadro Só Saúde. Só Saúde. Oferecimento Laboratório Análises. Agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a doutora Mônica Henriques, que é gastro e endoscopista. Falei certo, doutora? Seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Falou certo, sim. Falei certo, né? Ainda bem. Você pode participar do quadro Só Saúde, né? Aqui do nosso papo, trazendo as suas perguntas, enviando as suas dúvidas para o WhatsApp do Mulher Demais. Aqui no cantinho, ó, já há um QR Code aí na sua tela. Basta apontar a câmera do seu celular que você já vai ser direcionado ou direcionada direto aqui para o nosso WhatsApp. E para se ter uma ideia, as doenças inflamatórias intestinais atingem mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, o número de novos casos tem aumentado ano após ano. Então, por isso esse alerta é tão importante, não somente nesse mês de maio, mas em todas as épocas do ano. Aí, doutora, eu te pergunto, que doenças inflamatórias são essas? E cada vez mais comuns, né? Explica pra gente. Exato, Bruna. Então, como você falou, nós estamos no mês de maio, roxo, é o mês de conscientização sobre essas doenças inflamatórias intestinais. Não é uma iniciativa apenas no Brasil, é um fenômeno mundial, porque essas doenças existem no mundo inteiro, são mais de 5 milhões de pessoas afetadas e nós temos observado ano após ano o aumento da incidência e prevalência dessas doenças. Quando nós falamos em doenças inflamatórias intestinais, nós estamos falando basicamente de duas doenças principais, que são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Entendi. Ontem mesmo eu estava dando uma olhada na internet, algumas celebridades, inclusive, têm a doença de Crohn, né? A exemplo do Felipe Neto, um rapaz super jovem. Que sinais, que sintomas, qual é a faixa etária mais atingida? Existe isso, doutora, com relação a essa doença? Trazendo aqui o caso do Felipe Neto, mas para qualquer outra pessoa aí que seja acometida da doença de Crohn, explica pra gente, por favor. Certo. Então, elas são o que nós chamamos de doenças imunomediadas. Passam por uma resposta inflamatória exagerada, o próprio sistema imunológico amplifica a resposta inflamatória. Então, existem dois picos de incidência dessa doença. Da segunda à terceira década, dos 20 aos 30 anos, e um segundo pico a partir dos 50, 60 anos. Do ponto de vista clínico, esses pacientes podem ter dor abdominal, cólica, diarreia, pode haver muco, pus ou sangue nas fezes, anemia, a perda de peso. Então, são todos sintomas intestinais, mas elas também têm manifestações fora do intestino. Então, o paciente pode ter manifestações oculares, articulares, renais e cutâneas também, né? Oftálmicas. Então, é importante estar atento a sintomas que vão além do trato digestivo. Entendi. Aproveitando que a gente está falando sobre sinais, sintomas, né? Aproveitar aqui para trazer a pergunta da Joyce, que é de Tibiri. Muito obrigada pela sua participação. Ela disse que esses dias estava com dores abdominais, disse muitas dores fortes, diarreia, ânsia de vômito. Ela ficou certamente preocupada, né? Mas trazendo para essa realidade do assunto que a gente está tratando hoje, doutora, qual exame ela precisa fazer? E nesse caso aqui, acredito que sejam dores pontuais, mas como elas podem evoluir para essas doenças que a gente está tratando aqui hoje, doutora? Perfeito. Elas são consideradas doenças crônicas, tá? Então, o paciente pode ter uma crise inicial da doença, que pode ser com essas características que ela falou, mas é a persistência dos sintomas, né? A resolução desses sintomas com medidas corriqueiras que vai levar à suspeita. Então, uma boa anamnese, quer dizer, uma conversa com o médico, um bom exame físico e alguns exames que não são tão complicados assim, esse diagnóstico ele pode ser feito. Mas existe uma série de outras condições que dão sintomas parecidos. Daí a importância de um especialista ajudar
avaliando caso a caso, exato. né? Com certeza. Aqui mais uma pergunta interessante agora do Marcos Rodrigues, dos bancários. Obrigada também pela sua participação, dizendo que a filha dele fez uma cirurgia de apendicite já faz um mês. Ele disse que agora ela está sentindo cólicas intestinais devido à mudança da alimentação. Quer saber se isso pode ser uma inflamação e se isso é normal também, doutora? Explica aí para ele. Exatamente. Essa colocação que ele fez é bem pertinente, porque nós tivemos já pacientes que abriram um quadro como se fosse um apendicite, né? Fizeram, inclusive, a cirurgia de apendicite e, na evolução, observou-se que era uma doença de Crohn. Porque a doença de Crohn, ela afeta, geralmente, ali a região do ilho e da válvula ilho-fecal, que é bem próxima à região do apêndice. Entendi. Tá? E, como eu falei para vocês, ela acomete uma faixa etária jovem. Então, tem um pico aí, às vezes, até em torno dos 15 anos de idade. Então, um diagnóstico diferencial é que pode ser, sim, uma doença inflamatória intestinal, no caso, a doença de Crohn, mas uma série de outras condições podem, como eu já falei também, fazer diagnóstico diferencial, né? Então, realmente é importante fazer um acompanhamento médico, porque essas doenças, elas podem surgir ao longo do tempo, né? Entendi. Você falou bastante sobre a doença de Crohn. Outra muito comum, né, entre essas doenças inflamatórias intestinais é a retocolite. É assim que fala, doutora? Retocolite ulcerativa. Qual é a diferença entre as duas? Explica, por favor. Elas são muito parecidas, são bem semelhantes, mas existem algumas diferenças entre elas, né? Uma delas é a localização. Então, quando nós falamos em retocolite, né, o nome já está falando, é uma doença, uma inflamação que acomete o reto e o cólon, né? Pode acometer o intestino inteiro, que a gente chama de pancolite, e pode ser também mais restrita, como a proctite, que nós falamos. Já a doença de Crohn, ela pode acometer da boca ao ânus, qualquer segmento do trato digestivo. Então, ela é um pouco mais ampla do que a retocolite. A retocolite é um pouquinho mais localizada ali na região do intestino. Do ponto de vista clínico, elas compartilham alguns sintomas semelhantes. O médico, ele vai ter condição. Agora, existe uns 10% de pacientes que vão transitar a ver uma certa dificuldade de diferenciar entre Crohn e retocolite. Perfeito. Mais uma dúvida agora da Maria, do Alto do Céu. Ela diz que sempre quando ingere alimentos gordurosos, ela sente dores intestinais, a barriga dói muito. Ela quer saber se existe algum motivo para isso e se é algum sinal de alerta aí no caso das doenças que a gente está conversando aqui, doutora. As doenças do trato digestivo, elas compartilham sintomas em comum. Então, às vezes é muito difícil, só com base em um sintoma só, você caracterizar uma determinada patologia, né? Mas, como eu falei antes, né, os sintomas mais importantes dessas doenças são a dor abdominal, a cólica, a diarreia com sangue. Muitas vezes pode ter muco, pus ou sangue nas fezes, depende do quadro, anemia. Entendi. Agora a gente já falou aqui que são doenças crônicas, então, portanto, não tem cura, né, doutora? Mas com diagnóstico precoce, tratamento adequado, como é que esse paciente pode sim manter uma boa qualidade de vida? Isso é muito importante, Bruna. Você tocou nesse assunto da qualidade de vida. 80% dos pacientes que têm essas doenças, eles têm um sério comprometimento da qualidade de vida. E hoje em dia os tratamentos, eles evoluíram muito e nós temos condição, não falar propriamente em cura, mas em um controle consistente da doença e o paciente ter uma vida praticamente normal ou normal em muitas situações, de forma que o diagnóstico precoce e a correta instituição do tratamento vai recuperar a qualidade de vida desse paciente. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela participação, pelas orientações, por sanar muitas dúvidas aqui, né, dos telespectadores e telespectadoras. E até uma próxima oportunidade. Boa semana para você. Muito obrigada para vocês também. Eu que agradeço. Agradecer você também, viu, que está em casa, sempre trazendo boas perguntas para a gente ampliar aqui os nossos papos, os nossos quadros. De verdade, muito obrigada. E uma dica de amiga para você que está
sempre participando aqui do Mulher Demais, através principalmente do nosso WhatsApp. Muita gente acaba enviando mensagens de áudio pra gente. Manda áudio. Você viu aqui que ao vivo eu vou lendo as perguntas e trazendo para os nossos especialistas? Então manda mensagem, pra gente facilita muito. Eu não consigo em tempo real escutar as mensagens de vocês. Adoraria, mas já que o nosso tempo é bem curtinho, facilita aí a nossa vida e a sua vida também enviando mensagens escritas, tá? Fica aí a dica para você, para as próximas oportunidades aqui de sanar a tua dúvida que tá em casa, tá? Falando em